יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulon ve Shalom Tzedikin, paz e plenitude a todos, som ok, câmera ok. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Shiur Hashavua, Shiur da semana, que fazemos todas as semanas agora. Estamos aí com esse projeto de tentar fazer toda semana um Shiur para vocês, para podermos estudarmos juntos. Dessa vez o Ilhot Deot, mais uma vez, aqui, o Tratado dos Comportamentos do Mishnei Torah, Sefer Amadá, capítulo 1, Sefer Amadá Aleph, do Maimônides, do Rebbe Maimônides. E hoje estamos no capítulo 4, então, do Ilhot Deot. Nos últimos 2 episódios fizemos o primeiro capítulo, e no segundo episódio o capítulo 2 e o capítulo 3, por serem capítulos mais curtos, acabamos conseguindo falar. Eu acho que está sendo uma coisa bem interessante, bem legal que estamos fazendo aí, de estar estudando cada semana um capítulo do Ilhot Deot, até mesmo para você que é recém-convertido, Gerim entre nós, ou jovem de nossa comunidade, ou seja, de fora dela também, que esteja assistindo a esse vídeo. Esse shiur é muito importante para você, pois esse shiur ajuda também até aqueles que não são Gerim, que não são jovens, já fazem parte da nossa comunidade há algum tempo. Também é um tratado muito importante e muito interessante, pois ele ajuda a moldar a alma humana e sua essência judaica por um todo, enquanto ética, moral, costumes e etc. Bom, vamos lá, capítulo 4, ele está dividido, é um capítulo bem longo, está dividido em 23 Mishnayot, por isso pretendo hoje fazer um shiur um pouco mais longo. Mas na primeira Mishnah nós vemos o seguinte, o dizer: uma vez que manter o corpo são e forte é parte do serviço de Deus, pois é impossível a pessoa compreender ou captar algo do Criador estando adoentada. É preciso, portanto, se afastar de tudo o que possa ser nocivo ao corpo e se acostumar a observar regras para mantê-lo forte e saudável. Essas são as regras. Ele vai dizer então as regras de como manter o corpo saudável, mas antes de lermos as regras, gostaria de comentar um pouco sobre essa primeira parte dessa primeira Mishnah, que vai dizer aqui sobre manter o corpo são e forte para o serviço de Deus. Ou seja, ele está dizendo também que manter o corpo saudável, manter o corpo reto, manter o corpo em um estado de saúde estável, também é um ato de devoção, também é um ato de avodá. É uma maneira de manter o corpo, que é a pele, essa roupa simbólica de nossa alma, que habita dentro de nós, essa alma Ruach que habita dentro de nós, da alma Ruach. Mantê-lo saudável é mantê-lo vivo, mantendo-o vivo é mantendo e preservando a presença divina em nós enquanto corpo. Entendendo aqui simbolicamente nosso corpo como sendo essa habitação divina dessa alma Ruach dentro de nós, como se Deus habitasse dentro de nós. A psicologia e a filosofia vão dizer que a alma se habitaria na mente, enquanto os nossos sábios diriam que a alma habita no coração. Porém, de todas as formas, essa alma que habita dentro de nós se alimenta também de nossa saúde, e ela precisa de nossa saúde para se manter viva e firme e existente no mundo. Uma alma doentada é um corpo doente. E isso nos lembra das doenças psicossomáticas que acontecem na psique e vão para o corpo, por isso psicossomáticas. Psico vem de psicologia. Psicologia vem da palavra psico, que vem da palavra psique, ou seja, mente, cérebro, emoções e tudo que envolve isso, e corpo. Soma, somático, vem da palavra soma, que do grego vem de corpo, né? Tudo aquilo que afeta o corpo é uma doença somática. Tudo aquilo que afeta, por exemplo, a depressão é uma doença psicossomática, porque é uma doença que começa no cérebro
e na mente, nas emoções, e ela, dependendo do caso, vai se encaminhando para um afeto, para um efeito já no corpo. Ela começa a sentir realmente, de fato, dores no corpo. Começa a manifestar falta de vitaminas, falta de sono, que pode ocasionar outras doenças no corpo e etc. Então, aqui está falando sobre manter esse corpo vivo, essa soma viva, e um corpo são é uma alma sã. Mas também a Kabbalah e alguns sábios também vão nos dizer que grande parte, na verdade, os sábios vão nos dizer que grande parte das doenças que acometem o homem nascem na alma. Até que ponto a depressão, a ansiedade realmente são doenças somáticas e puramente psicossomáticas? E até que ponto essa doença também não é a alma? Essa doença também não começa na alma e vai para o corpo, levando em consideração o que a psicologia vai dizer e o que os estoicos, a filosofia estoica vai dizer, que a alma habita na mente, e essas doenças, então, psicossomáticas começando na mente, será que talvez essas doenças que afetam o nosso corpo e as nossas emoções, na verdade, não estão começando na alma? Para os gregos, ela habitaria na mente, e aprofundando isso de um nível mais remes, simbólico, vemos talvez a glândula pineal como sendo essa casa dela, mas sem derivar muito. Essas doenças, até que ponto elas realmente não começam na alma? E como podemos fazer para manter essa alma não adoentada, essa alma curada dentro de nós? Como podemos fazer para curar a nossa alma? Como podemos fazer para manter a nossa alma sã, assim mantendo o nosso corpo sã? Bom, para manter a alma sã, que mantém o corpo são, é preciso fazer o trabalho reverso. Mantendo o corpo são, você mantém a sua alma sã em algum nível. Grande parte das vezes psicossomáticas começam principalmente pelos costumes, pela vida enquanto forma de vivê-la. E também em outras diversas causas, mas as principais delas, principalmente no caso da ansiedade, são falta de exercício físico, falta de eliminação dos químicos corretos, e etc, que falta de equilibração oxigenária do sangue, e etc, que podem causar ansiedade. Porém, aqui as regras que o Maimônides vai nos dizer que mantém o nosso corpo são, mantendo assim a nossa alma também sã, é que só se deve comer, então ele vai dizer aqui, só se deve comer quando se estiver realmente faminto, e só se deve beber quando se estiver sedento. Nunca se deve conter a evacuação dos escritores, nem mesmo por pouco tempo. Toda vez que se sentir a necessidade de urinar ou evacuar, deve-se fazê-lo sem demora. Bom, devemos primeiro olhar aqui por alguns pontos. Primeiro, Maimônides era médico, não sei se muitos aqui sabem, mas Maimônides era médico. Maimônides viveu exatamente há 1000 anos atrás, porém era médico. Acho que agora tá bom. Era médico. E em sua época, a medicina, em alguns fatores, parece muito com a de hoje, em alguns fatores não. E é interessante ele dizer aqui coisas básicas que fazemos nos dias de hoje e que, de acordo com ele, mantém o corpo são e, por sua vez, mantendo a alma e a mente sã. Como comer quando você realmente estiver faminto, principalmente na questão de evacuação ali, de não se conter a evacuação e muito menos as restrições e etc. Bom, ele está dizendo aqui sobre forma de higiene. A higiene, então, ela também é uma forma de demonstrar a devoção de nossa alma a Deus, pois é a higiene que mantém o nosso corpo limpo. Assim como não se deve rezar quando se está em um ambiente sujo, também não deveríamos rezar quando estamos com o nosso corpo sujo. Não se reza, por exemplo, antes de tomar banho, ou pelo menos antes de lavar as mãos. Não se reza antes de escovar os dentes, pelo menos deveria-se fazer assim. Porque da mesma maneira que não podemos rezar quando estamos com o ambiente sujo, por que também podemos rezar? Por que podemos rezar quando estamos com o nosso corpo sujo?
Se o nosso corpo, na verdade, é uma habitação, é um altar aonde essa alma realmente habita e aonde nossas emoções são oferecidas. Se o nosso corpo está sujo, nossas emoções não podem ser oferecidas da melhor maneira. E assim a nossa alma habita na sujeira. Ela precisa habitar em um campo limpo, e esse altar deve ser santificado e limpo para poder oferecer os nossos pedidos, nossas emoções, nossos problemas a Deus. Mais uma vez, não oferecendo nossos problemas para que Deus os resolva, mas para que Ele nos dê o melhor encaminhamento e a sabedoria necessária para que nós possamos resolvê-los. E percebemos que no final esses problemas acabam sendo bem menores do que eles pareciam. Mas não derivando tanto, a higiene, ela mantém o nosso corpo limpo e o ambiente sacerdotal e sacrificial interno de nossa alma limpo. Pois ela habita em nosso corpo. Se nosso corpo está sujo, não há como a nossa alma rezar e falar com Deus se estamos com o nosso corpo sujo. Ao comer, segundo a Mishnah, não se deve abarrotar o estômago, deve-se parar ao atingir cerca de 3/4 da satisfação completa. Não se deve beber água durante a refeição, a não ser de ser uma quantidade mínima, e preferencialmente misturada com vinho. Mas quando a digestão começar, pode-se beber o quanto for necessário, sem exagerar no consumo da água, mesmo depois da comida ter sido digerida. Não se deve começar a comer sem antes verificar minuciosamente a necessidade de evacuar a bexiga ou os intestinos. Antes de comer, deve-se fazer uma caminhada curta, para que a temperatura do corpo se eleve. Alternativamente, pode-se executar alguma outra atividade física e é preciso habituar-se a exercitar o corpo e movimentá-lo com intensidade todas as manhãs, até que ele fique aquecido, e em seguida descansar um pouco até o repouso e então comer. Faz bem quem costuma tomar banho com água quente após os exercícios físicos e em seguida descansa um pouco e se alimenta. Aqui ele está dizendo então sobre questões alimentares também, sobre algumas dicas do Dr. Maimônides aqui, de 1000 anos atrás, que servem muito para os dias de hoje também, como por exemplo, o fato de corrermos durante a manhã antes das refeições, de maneira curta, sem exagerar demais também, porque você ainda está em jejum e fazer exercícios físicos em jejum pode também ser prejudicial para a saúde. É preciso fazer apenas de uma maneira curta e leve, apenas para, como ele disse, equilibrar a temperatura do corpo e ajudar na digestão do alimento anterior, caso ainda não tenha sido feita. Pois a caminhada, a temperatura do corpo, de acordo com o próprio Maimônides também, mais para frente, se não me engano em seus comentários, a temperatura do corpo, ela influencia na digestão do alimento. Ele está nos dando aqui algumas dicas médicas de como manter esse corpo são fisicamente e mentalmente mais para frente. Então prestem muita atenção nessas dicas. Sempre ao se alimentar deve-se ficar sentado ou reclinado para a esquerda, enquanto a comida consumida não tiver sido digerida. Não se deve correr, nem cavalgar, nem realizar esforço físico, nem agitar o corpo ou passear, caminhar ou se esforçar fisicamente após comer, pois causa enfermidade. Me perdi. Achei. Caminhar ou se esforçar fisicamente após comer causa enfermidades sérias e danosas à pessoa. O dia e a noite juntos perfazem 24 horas. Para o ser humano, é suficiente dormir 1/3 desse período, ou seja, 8 horas, direcionadas de preferência para o fim da tarde, para que se passem 8 horas, desde o mesmo do sono até a saída do sol, e se saia da cama antes do nascer do sol. Então aqui ele está nos dando algumas dicas, por exemplo, de sono.
E na psicologia, na psicobiologia, uma das matérias presentes nos cursos de psicologia, que também é uma matéria presente muito em matérias de saúde em geral, como medicina, por exemplo, que vai nos ensinar sobre os químicos do cérebro, sobre a influência dos sistemas nervosos e etc., do cérebro, do sistema nervoso do cérebro e etc., e seus nervos. E nisso estudamos, por exemplo, que o sono, ele influencia muito na liberação de adrenalina. Que um sono mal feito, ele libera muita adrenalina em excesso para o corpo. E essa adrenalina, ela vai dopando o nosso corpo. Ela vai, por exemplo, influenciar na dopamina do corpo, vai gerar mais atenção e vai desgastar o nosso cérebro. Assim, você vai acordar no outro dia com pouco foco, perca de foco muito constante, com a adrenalina muito elevada, podendo ocasionar problemas sérios de ansiedade. Pessoas e que pode desencadear uma doença de ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade têm esse químico da adrenalina, que eu me esqueci o nome científico da adrenalina, não é adrenalina o nome científico, é um outro nome. Pessoas que têm esse químico muito presente no cérebro, pessoas que têm a ansiedade têm esse químico muito presente no cérebro. E esse químico pode causar vários outros problemas, como, por exemplo, problemas cardíacos, problemas de foco, problemas emocionais e etc. Pois ela vai ativando o que não deveria ativar no momento errado. E isso é um corpo não são. É um corpo doente. E essa doença, então, ocasiona também, como de acordo com Maimônides até agora, por atividades físicas, coisas físicas que fazemos em nossa vida podem sim ocasionar doenças que acabam adoecendo a nossa alma. Existem dois caminhos para as doenças: as que começam na alma e vão para o corpo, e as que começam no corpo e vão para a alma. Um corpo doente adoece a sua alma, e assim ela para de querer buscar a Deus ao longo do tempo. E uma alma adoecida, com traumas, com problemas, ela também esquece do divino e acaba adoecendo o corpo. É um caminho sem volta. Porém, é um caminho... Perdão, é um caminho constante, é isso que eu quis dizer. É um caminho constante. Agora, este caminho, ele pode sim ocasionar em duas outras coisas. Ou em uma techuvá, para retornar para onde Hashem habita em si próprio, em um auto-reconhecimento novamente, um novo autoconhecimento, um novo reencontro consigo próprio, aonde essa pessoa fará techuvá e voltará para Hashem, voltará para a sua plenitude espiritual. Ou essa pessoa pode acabar irando-se e acabando amaldiçoando esta condição, assim, podendo levar a uma morte espiritual, que, Hasbe Shalom, isso não nos aconteça nunca, nunca, nunca. Mas essa morte espiritual, ela apaga esse Esh HaKodesh que habita dentro de nós, esse fogo santo, esse fogo divino que habita dentro de nós, é apagado e é ofuscado. E essa luz se transforma em escuridão interna. A pessoa já está morta espiritualmente, ela só não sabe ainda. E para evitar isso, mantemos o nosso corpo são. Entenderam agora por que Maimônides diz que o corpo são e forte é parte do serviço divino? Porque um corpo são, um corpo saudável, mantém a devoção viva. Um corpo saudável mantém a alma e a vida viva. E é a vida que leva a vida para a alma. Uma alma sem vida também é uma alma morta. Sem alegria, sem simcha, sem kavaná. Sem simcha não há kavaná, como já dissemos em outros episódios. E para ter simcha, precisamos ter um corpo puro, íntegro, um corpo são, saudável. Não há como ser alegre na doença. Até há como se aprender na doença a viver a vida com mais leveza, por exemplo. Mas não há como ter alegria na doença. E para que isso não nos aconteça, que possamos sempre cuidar de nossos corpos. Quando não cuidamos de nossos corpos, podemos atrair shedim para a nossa vida. Quando não cuidamos de nossa saúde, atraímos shedim para a nossa vida. Atraímos maldições, kilipot.
E às vezes também as doenças podem ser símbolos de aquele pot nogot dentro de nós que precisem ser retificadas naquele momento. E que Deus está dando essa oportunidade para você observar para aquele ponto seu e retificar aquela sua fração de si mesmo, que está doente e precisa ser curada. Na Mishnah 5, continuando, aqui Mishnah 5, não se deve dormir nem de frente nem de costas, nem deitado, não se deve dormir nem de frente nem de costas, mas sim, deitado de lado, sobre o lado esquerdo do começo da noite e sobre o lado direito no final da noite. Não se deve dormir logo depois de comer e é preciso aguardar de 3 a 4 horas após uma refeição. E não se deve dormir durante o dia. Olha isso, gente. Coisas que a medicina nos ensina hoje. Já Maimônides já explicava há 1000 anos atrás. Refeições 3 vezes por dia, a maneira certa de dormir, a posição reta e certa de dormir. Não se deve dormir durante o dia. Coisas que a medicina nos diz hoje também, e que Maimônides já dizia 1000 anos atrás. Bom, enfim. Alimentos, Mishnah 6. Alimentos laxativos como uvas, figos, amoras, peras, melancias, alguns tipos de abobrinhas e de pepinos devem ser consumidos primeiro, antes da refeição, e não devem ser misturados à refeição principal. Após comê-los, deve-se esperar um pouco até que eles se abaixem da parte superior do estômago, e então pode-se ingerir a refeição. Alimentos constipantes como romãs, marmelos, maçãs e peras pequenas devem ser consumidos imediatamente após a refeição e não convém comê-los em demasia. Quando a pessoa quiser comer um frango e a carne juntos, ela deverá comer primeiro o frango. E quando quiser comer ovos e frango, ela deve comer primeiro os ovos. Quando quiser comer carne de boi e de animais menores, ela deverá comer primeiro a carne dos animais menores. E os alimentos mais leves devem ser ingeridos antes dos mais pesados. O que ele está dizendo aqui? Ele está dando literalmente uma dica sobre química alimentar e as prioridades de quais seriam os alimentos que deveriam ser comidos primeiro de acordo com esse equilíbrio químico. Bom, vemos aqui o frango tendo proteína, né? Tendo proteína, carboidratos, o ovo sendo carboidrato, né? Proteína, frango com proteína, porém aqui com níveis de proteína. Por exemplo, se for comer frango e carne, come primeiro o frango, pois ele é mais leve, vai já acostumando o estômago. Não é bom comer, por exemplo, alimentos mais pesados primeiro antes dos alimentos mais leves, pois isso vai estragando o estômago, vai enjoando o seu estômago, você acaba não conseguindo comer direito. E quando quiser comer o ovo e o frango, come primeiro o ovo, porque o ovo é mais leve em carboidrato, em proteína. Quando quiser comer de carne de boi e de animais menores, ele deve comer primeiro a carne dos animais menores, que tem menos nível de proteína e de carboidrato. Depois você come as carnes de boi, que são mais pesadas. Mishnah 8. Em apenas de calor deve-se consumir alimentos frios sem muito condimentos e usar vinagre. Em épocas de frio recomenda-se consumir alimentos quentes. Usar muitos condimentos e comer um pouco de mostarda em shirtit. E shirtit deve ser algum molho, alguma comida da sua região. A pessoa deve se basear nessas regras quando estiver em lugares frios. E em lugares quentes, escolhendo a alimentação apropriada conforme o clima local. Está dizendo aqui, por exemplo, lugares muito quentes, não é legal comer comidas quentes, é bom comer comidas frias. Lugares muito frios, não é bom comer comidas frias, é bom comer comidas quentes. Para manter provavelmente esse equilíbrio,
de temperatura do corpo mesmo, que me fugiu a palavra que se refere a isso, mas esse equilíbrio de temperatura do corpo, esse equilíbrio termático do corpo que ajuda a manter o calor e o frio no momento exato para não também acabar morrendo de frio, já que nós somos pessoas com sangues quentes e precisamos não somos acostumados a viver de sangue frio, de sangue frio, não somos acostumados a viver no frio, e por isso também somos mais apropriados de viver em climas mais quentes, porém não muito quentes também. Então, a medicina aqui para Maimônides é muito enfatizada também nesse quarto capítulo de Ilhot Deot. Na Mishnah 9, determina um pouco mais longa, determinados alimentos são totalmente nocivos e, portanto, nunca devem ser comidos, como, por exemplo, peixes grandes, salgados e envelhecidos, queijos salgados maturados, cogumelos e fungos, carne seca, vinho fresco de presa, comida passada que começa a expelir mau odor e qualquer alimento mal cheiroso ou de gosto extremamente amargo, todos estes são para o corpo como veneno. Há outros alimentos que também são prejudiciais, embora em menor medida do que os anteriores. Portanto, é conveniente consumir só um pouco deles por vez, e não se deve ter o costume de consumi-los com frequência, nem mesmo como acompanhamento de alimentos habituais. São eles peixes grandes, queijo, leite após 24 horas de ordenha, carnes e bois grandes ou de cabritos maiores, favas, lentilhas, grãos de bico, pão de cevada, pão ázimo, repolho, alho poró, cebolhas, alhos, mostardas e rabanetes. Todos estes alimentos fazem mal à saúde e é recomendável que só sejam consumidos em pequenas quantidades nas épocas frias. No verão devem ser evitados por completo. Favas e lentilhas não devem ser consumidas nem em épocas frias e nem em épocas quentes. Abóboras, por outro lado, devem ser consumidas em pouca quantidade em épocas quentes. É interessante aqui dizer que ele coloca pão ázimo como comida não saudável, dizendo sim, é uma obrigação comer matzá no Pessah, mas não quer dizer que ela seja saudável, o que é engraçado, pois ela sim faz uma limpeza muito boa em nosso estômago. Essa matzá, que também é da festa, é um dos símbolos principais da festa, onde tiramos o hametz de nossas casas, essa matzá ajuda a tirar o hametz interno de nosso corpo. Ela ajuda a limpar e a filtrar o nosso corpo de suas impurezas. O que é engraçado ver que ela não é saudável para a saúde, talvez seja porque ela tem pouquíssimas vitaminas, quase zero, pouquíssimo carboidrato, pouquíssima proteína. Ela é uma massa dura, fina, sem fermento, sem sabor, sem sal, sem nada. Talvez por isso ele diga que não seja saudável à saúde, porém é comprovado que ela sim limpa o corpo, ela limpa a alma física de dentro para fora e ajuda a tirar esse hametz que fica ali, essas impurezas que ficam ali e que trazem esse desequilíbrio espiritual para dentro de nós. Às vezes, grande parte dos nossos desequilíbrios podem ser shedims, que habitam nessas impurezas que deixamos passar de nosso corpo. Por isso também lá atrás, antes, ele disse sobre não segurar, sobre não evitar a evacuação, que quando sentir vontade deve se evacuar imediatamente, para que não fiquem impurezas em vossos corpos. A 10ª Mishnah diz que os alimentos nocivos, embora em menor grau do que os anteriores, são aves aquáticas como patos, pombos, novos, tâmaras, pão ázimo em azeite e um amassado com azeite. E um amassado com azeite. Farinha fina, tão bem peneirada e a ponto de não sobrar nenhuma casca. Caldo ou óleo de alimentos salgados ou óleo de peixe em conserva. Não é recomendável comer nada nisso em demasia.
O sábio tem controle sobre suas tentações. Olha aqui, ó. Os sábios têm controle sobre suas tentações e não se deixar arrastar pelos apetites. Ele deve evitar os alimentos mencionados, salvo por razões medicinais. Um indivíduo assim é considerado forte. Deve-se evitar sobre o consumo de frutas de árvores, mesmo de secas, mas principalmente das frescas, quando elas não estão suficientemente maduras e elas são espadas para o corpo. Assim, também com relação a alfarrobas, elas são sempre nocivas. Todas as frutas ácidas são prejudiciais e devem ser consumidas com moderação. Em época de calor e em climas quentes, figos, uvas e amêndoas são sempre benefícios, tanto frescos quanto secos, e podem ser ingeridos à vontade. No entanto, não se deve comê-los em demasia, mesmo sendo os mais benéficos de todos os frutos das árvores. Mel e vinho são prejudiciais para o jovem e saudáveis para o idoso. Ainda mais em épocas de frio. No verão deve-se comer 2/3 do que se come no inverno. Isso aqui só uma referência. Nos lembra da Mishnah 12 que eu acabei de ler? O mel e o vinho são prejudiciais para o jovem. Isso nos lembra do Seder Korbanot, quando diz o vinho de Chipre. E ele vai dizer logo em seguida sobre o mel, que era proibido de adicionar mel aos korbanot para deixá-los doces, pois o cheiro seria insuportável e também seu sabor seria insuportável. É preciso manter os intestinos sempre soltos através de evacuações ligeiramente líquidas, e a medicina tem de princípio fundamental sofrer a prisão do ventre ou evacuar com dificuldades, e é a causa de muitas doenças, como se induz a soltura do indivíduo em caso de uma prisão de ventre ligeira. O indivíduo jovem deve de manhã bem cedo comer alimentos salgados, bem cozidos, untados em azeite de oliva, salmoura e sal, sem pão, ou beber água na qual se escaldou espinafre, ou comer repolho em azeite de oliva, ou salmoura, ou sal. O idoso deve beber de manhã mel diluído em água quente e após cerca de 4 horas comer a sua refeição. Essas recomendações devem ser seguidas devidamente. 3 ou 4 manhãs seguidas será necessário para que o intestino fique solto. Há mais um princípio. Antes de irmos para o quarto, aqui o 14º, vemos algo interessante, que ele traz realmente detalhadamente as visões da medicina para este assunto e o quanto a medicina pode elucidar nossos estudos de Torá, de Talmud, de Pirkei Avot, que é o tratado do tratado de Zevarim, por exemplo. Zevarim não, eu sempre me esqueço o tratado responsável pelo Pirkei Avot, Sanhedrin, tratado de Sanhedrin, o quanto é detalhado as questões de saúde, o quanto a saúde é essencial, o primeiro ponto para ser elevado e transmutado de nossa consciência, mantendo-nos saudáveis para que o nosso corpo fique saudável, assim deixando a nossa alma saudável para poder receber essa luz, para não deixar o nosso vaso rachado, assim vazando essa luz para fora e quebrantando o vaso, mantendo o vaso reto, o vaso puro, o vaso seguro, para que essa luz não escape e não acabe matando aquele que dela se alimenta e nela faz habitat, ou que dela se é habitat.
Mishnah 14, há mais um princípio que diz respeito ao bem-estar físico. Toda pessoa, preste atenção agora, a respeito do bem-estar físico. Toda pessoa que se exercitar e que se esforçar muito, que não comer até o ponto da saciedade e que mantiver o intestino solto, não sofrerá de doença e se fortalecerá fisicamente, mesmo se consumir alimentos nocivos. Mishnah 13. Por outro lado, quem leva uma vida sedentária e não se exercita, ou quem costuma conter a evacuação das excreções, ou quem vive constipado, mesmo se alimentando adequadamente e seguindo as regras medicinais, com certeza sofrerá cronicamente de dores e sua força física enfraquecerá. Ou seja, a pessoa que não costuma cuidar de sua saúde, a pessoa que costuma conter a evacuação, que costuma não fazer nada, o inverso de tudo que Maimônides nos disse até agora, está, na verdade, envenenando o seu corpo e assim envenenando sua alma. Com esse excesso ruim que traz Kelipá, que traz Shedim. É justamente essa sobra, essa sujeira, esse excesso, essa vida desequilibrada que atrai essas forças negativas para nós e assim envenenando nosso corpo e também a nossa alma. Mishnah 16, vemos que é recomendável que a pessoa, eu falei 13 ali em cima, não, era Mishnah 15. Mishnah 16 é recomendável que a pessoa vá aos banhos uma vez a cada 7 dias. Lembrando aqui, essa aqui já é um pouco diferente, depende da cultura que se aplica. Aqui no Brasil nós temos o costume de tomar banho de 1 a 2 vezes por dia, não é mesmo? Em alguns países, e até algumas partes do Brasil, se toma banho uma vez por semana, dependendo do clima. Em alguns lugares do mundo também, principalmente em Europa e etc. E é recomendável que a pessoa vá aos banhos uma vez a cada 7 dias, de acordo com Maimônides, ou seja, de acordo com, se você for trazer a interpretação simbólica e até drástica, por cima da história e momento cultural ali, esse mapa geográfico histórico aonde Maimônides habitava, ele na verdade está dizendo que manter a higiene do banho também fixa em um horário fixo e de preferência o mais breve possível é sim também manter esse corpo são, é manter a higiene viva, como já dissemos lá atrás, na questão da higiene. E jamais logo após comer, não se toma banho após comer, de acordo com Maimônides, muito menos quando estiver faminta. Ela deve entrar no momento em que o alimento começar a ser digerido, e é preciso lavar o corpo inteiro com água quente, sem que o corpo se queime. Mas a cabeça deve ser lavada com água escaldante e em seguida deve-se levantar o copo com água morna e com água mais morna ainda até finalizar com um banho frio. No entanto, não se deve lavar a cabeça com água morna ou fria durante o inverno. Aqui mais uma vez essa metodicidade diagramática e de explicação, né, didática, lúdica e drástica de Maimônides também, por vezes se torna meio massivo e até um pouco sem sentido, mas aqui ele também esconde sentidos místicos e preceituais. Na Mishnah 18, recomenda-se não realizar sangrias. Alguém aqui não sabe o que é sangria? Sangria era um tipo de técnica da medicina onde acreditava-se que grande parte das doenças habitavam nas veias sanguíneas, o que hoje chamamos de veias sanguíneas. Por exemplo, na Idade Média, os especialistas em mente humana serravam um pedaço do cérebro e deixavam aberto por um tempo, pois acreditavam que espíritos ruins que foram levados até esse cérebro por veias poderiam ser mortos e incinerados ali mesmo, através da poeira. Para você ver a gravidade e a intensidade, o quanto o Rabad ele é seguro com as suas... Ele é seguro com... Perdão, já me perdi. Sim, falava-se da sangria, né? Vem me distraindo um pouco.
Voltando, falava-se da sangria, e essa sangria, então, que era um tipo de técnica que eles acreditavam que, assim, essas doenças que vinham das veias sanguíneas iam até a mente, eles serravam um pedaço desse crânio e acreditando que esses espíritos malignos poderiam sair de cima por esse buraco, e se a pessoa sobrevivesse é porque ela foi libertada por Deus, e se ela não sobrevivesse é porque esses espíritos já estavam adoentando demais ela morreu por isso. E a sangria era uma coisa parecida. Eles deixavam um corte no corpo e esse sangue saía por esse corte. Eles acreditavam que, equilibrando assim o nível sanguíneo do corpo, a doença também saía juntamente com o sangue e assim também equilibrava os níveis sanguíneos do corpo. Hoje a sangria não é muito mais aceita como antes. Na verdade, ela quase não é aceita mais, pois acredita-se que é uma prática já ultrapassada e uma prática já sem muito sentido, já que muitas doenças não são mais no sangue. Elas estão no sangue, mas elas também estão por todo o corpo, e o ato de fazer sangria não muda nada, pois a doença também evolui, assim como o próprio sangue também evolui dentro de nós. Então não há sentido do porquê a sangria. Mas aqui a sangria é basicamente isso, para contextualizar. Com frequência, só quando urgentemente necessário. Deve-se evitar a realização de sangrias durante os dias de verão ou de inverno, ou seja, o tempo inteiro, mas elas podem ser feitas um pouco nos dias de Nissan, primavera, e um pouco dos dias de Tishrei, outono, após a idade de 50 anos. Não se deve mais submeter às flebotomias. Também é prejudicial extrair sangue e ingressar no banho. Perdão, extrair sangue, aqui acho que foi escrito errado. Extrair sangue, tá? Sangue, deve ser sangue, deve ter sido escrito errado. E ingressar no banho em um mesmo dia. Bem como empreender uma viagem depois da extração do sangue, bem como extrair no dia em que da extração do sangue, bem como extrair no dia em que se chega de viagem. No dia de uma flebotomia deve-se comer e beber menos que se costume, além do mais, é preciso repousar e não realizar exercícios físicos, nem passear. Aqui vai uma parte interessante agora na Mishnah 19. Sêmen é energia física e é a vida da pessoa e tem relação direta com a capacidade da visão. Portanto, quanto mais ele for derramado, mais será o dano ao organismo. A sua força é maior e maior será a sua força e maior será o desperdício da vida. A isso aludiu Shlomo Amelech em sua sabedoria ao declarar: não entregue sua energia às mulheres. O homem que copula em excesso envelhece antes do tempo. Suas energias diminuem, sua visão enfraquece e ela adquire mau hálito e mau cheiro nas axilas. Além disso, começam a cair fios. Ele vai descrever de maneira até um pouco grotesca, por isso vou pular um pouco. Devido às enfermidades, morre 1 de 1000. Devido ao excesso de coabitação, morre mais de 1000, de acordo com Maimônides. E aqui ele vai dizer então sobre essa derramação de sêmen. Deve-se manter aqui bastante cuidado com essa questão, pois há diversas interpretações rabínicas e há diversos meios, culturas, ritos judaicos que enxergam de maneiras diferentes essa citação do Mishneh Torah. Ele vai continuar dizendo: por isso eu digo, pesquisem sobre isso, principalmente no Talmud, principalmente no Kitzur Shulchan Aruch, no Mishneh Torah e em outras vertentes judaicas, como por exemplo o judaísmo Masorti, a Halakha Masorti, o que ela diz sobre isso é muito interessante. Porém, é interessante ver aqui sobre o derramamento de sangue ser ligado à vida e esse desperdício de vida. Bom, simbolicamente, vemos aqui, e também no nível drash, no nível mais moral, vemos aqui esse derramamento de sêmen sendo como um desperdício da força de gana da vida, desse libido que mantém a vida circulando dentro de nós, essa energia de vida que fica circulando dentro de nós. E desperdiçá-la seria desperdiçar essa energia sagrada que poderia estar sendo
transmutada, está sendo investida em uma área sagrada ou em alguma área que eleve o mundo e traga Tikkun Olam para nossas vidas e para o nosso mundo. Ele não está dizendo aqui contra os atos sexuais, mas ele está dizendo aqui contra o desperdício, necessariamente, seja ele de sangue, como no caso da sangria, ou seja ele de sêmen. Os exageros é que são os pecados, os exageros é que são os pecados. E também esse exagero atrai essa liberalidade desregulada, esse hesed desregulado, que traz kelipot nogá para a nossa vida, que precisa ser retificada, que traz também cracas para a nossa alma e que dificulta o nível de limpeza espiritual que deveríamos fazer depois para o Yom Kippur, já que o Yom Kippur é essa época onde limpamos espiritualmente o nosso corpo dessas cascas, como em alguns lugares está dito, ou dessas kelipot, que ficam grudadas em nós e que mantém o nosso corpo ali preso a esse mundo físico cada vez mais ali, encrustado nesse mundo físico. Então esse desperdício também atrai shedim, desperdício atrai shedim, desperdício atrai maldição, desperdício atrai mau decreto, desperdício atrai doença. Então evite o desperdício. Claro, aqui estamos trazendo um nível remes, um nível drástico, dentro de uma outra interpretação de Maimônides, mas é interessante usar esses dois exemplos como símbolos para explicar sobre desperdício, ok? Portanto, quem pretende viver saudavelmente deve se cuidar desse quesito. O indivíduo só deve copular quando estiver com o corpo saudável e forte ou se estiver sofrendo de ereções involuntárias mesmo ao se esforçar para desviar a atenção, a ereção permanece presente ou quando sentir-se o peso do quadril para baixo. Aqui ele diz também de maneira bem detalhada, às vezes até um pouco detalhada demais, porém ele diz aqui sobre esse equilíbrio também nessa questão. Ele diz antes sobre desperdiçar o sêmen, e depois ele diz em cima, quando estiver com o corpo saudável e forte ou se estiver sofrendo com ereções involuntárias e não for possível desviar a atenção, deve-se copular. É interessante aqui essa afirmação que Maimônides nos traz sobre equilíbrio e mais uma vez levando para o tema central do Ilhot Deot, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Como se os tendões, aí ele descreve mais uma vez, continua descrevendo, como se os tendões dos testículos estivessem estirados e etc. Não vou continuar muito, pois é realmente bem detalhado demais. É preciso avaliar as necessidades de evacuar antes e depois da coabitação, etc. Aqui, Mishnah 20, a pessoa que se conduzir segundo as regras que foram recomendadas... Não, perdão. Vou ler o verso de cima aqui, esse final do verso de cima que está melhor. Não se deve ter relações em pé ou sentado, nem na casa de banhos, nem no dia do banho, nem em dia de extração do sangue, nem em dia de partida ou de regresso de viagem, nem no dia anterior, nem posterior. Aqui ele está dizendo sobre liberação de energia. Não desperdiçar energia. Não desperdiçar energia com aquilo que nos suga. Não desperdiçar energia com aquilo que não alimenta a nossa alma, com aquilo que desperdiça essa energia. Não está dizendo sobre não fazer, mas também sobre equilíbrio em tudo, em todas as questões de nossa vida. O equilíbrio é essencial para manter essa santificação do corpo, sobre essa retificação, como eu disse no começo dessa série de vídeos. Retificação é manter reto, é transformar algo em reto, é manter algo ali alinhado, no caminho, reto, concreto, ali. Isso é retificar, de reto, de retificação. Retificação de algo é transformar algo em algo reto, em algo que aponta para sempre no centro. Mishnah 20, agora sim, a pessoa que se conduzir segundo as regras que foram recomendadas, eu garanto que não sofrerá de doenças durante toda a sua vida, e que atingirá idades avançadas antes de falecer, ou seja, morrerá com muitos anos de vida, e ela não precisará de médicos em seu corpo.
esse seu corpo se manterá saudável e íntegro ao longo de toda a sua vida. E não a não ser que a fisiologia do corpo tenha sido afetada por alguma anomalia, alguma doença que tenha pegado, por assim dizer, ou alguma doença que tenha vindo para o corpo por algum momento de sua vida e que tenha afetado a sua fisiologia, ou que ela tenha assumido um hábito mórbido, ou seja, sedentarismo, por exemplo, desde que nasceu, ou que sobrevenha uma praga epidêmica ou uma seca sobre o mundo. 21. Todos os hábitos benéficos que foram mencionados só se aplicam a pessoas saudáveis. Porém, uma pessoa adoentada ou uma pessoa que tem algum dos órgãos enfermos ou alguém que praticou algum hábito mórbido durante muito tempo, para cada uma delas há tratamentos específicos e métodos diferentes de acordo com a sua enfermidade, conforme está explicado na literatura médica. Mudar bruscamente uma conduta devido é princípio de uma doença. Ou seja, se você está em um desses fatores aqui que estamos aqui, sedentarismo ou algum deles aqui, se você for mudar drasticamente um hábito, você pode trazer outra doença. Um bom exemplo sobre isso é pessoas que param de fumar. A pessoa fuma ali 20 cigarros por dia, vamos supor. Já é bastante, é quase mais de uma carteira. Dependendo do tamanho dela, acho que menos, né? Acho que uma carteira tem mais. Enfim, 20 cigarros por dia já é bastante coisa. Já pode sim trazer várias doenças para o corpo. Caso essa pessoa for mudar de hábito e parar de fumar, essa pessoa não é recomendado que ela pare drasticamente. É recomendado até mesmo por alguns terapeutas que parem gradativamente. Vai parando, por exemplo, de 2 em 2, vai diminuindo 2. Ou fuma um dia sim, um dia não. Ou fuma apenas uma vez por semana. E vai diminuindo a quantidade e o tempo, até que chega um momento que o seu corpo já não precise mais. É como um desmame de um remédio. Não se para com um remédio de uma vez só. Porque senão você vai dar um pico ao contrário do químico daquele remédio e pode causar outros problemas de saúde ou até mesmo agravar o problema que você já estava. Então, é sobre esse equilíbrio também, até mesmo na hora de mudar de hábito. É sobre mudar devagar, senão pode acabar trazendo outras doenças para o corpo. Onde não houver médicos disponíveis, tanto o saudável quanto o doente não deverão se afastar das recomendações apresentadas no presente capítulo, pois cada uma delas no final leva um resultado benéfico. E última Mishnah: um estudioso de Torá não pode morar em uma cidade que careça das seguintes 10 coisas: um médico, um sangrador, uma casa de banhos, um banheiro, uma fonte de água acessível, como um rio ou um manancial, uma sinagoga, um professor de crianças, um escriba ou alguém que se ocupe de escrever, arrecadar dinheiro para beneficência e um tribunal de justiça que possa aplicar castigos e sentenças de prisão. Ele está dando aqui no final dessa Mishnah a ideia da sociedade ideal, o mundo ideal. Cada cidade deveria ter, sim, como seria bom se todas as cidades do mundo tivessem acesso básico e humanitário, saudável, a médicos, a saúde, a educação, a religião, a cultura, a bibliotecas, museus, teatros, cinemas, filmes de qualidade que trouxessem elevação para a alma, livros do mesmo nível, teatros, peças do mesmo nível, obras de arte do mesmo nível, escolas que trouxessem aprofundamentos para a vida, morais e éticos, que falassem sobre filosofia e passassem a manhã inteira discutindo sobre isso. Um mundo onde a política fosse equilibrada e pudesse se trazer justiça reta e justa de verdade, por isso justiça. Vivemos em tempos de justiça injusta, onde o dinheiro fala mais alto do que a razão. E aí é aquilo que dissemos nos últimos episódios. Quando o ego sobe
no trono, quando o ego rouba a coroa da razão, a verdade desce do trono. Uma sociedade envenenada pelo ego, o qual mostra que não somos nem mesmo merecedores de tudo isso. Antes de retificar tudo isso, precisamos retificar o ego. Pois o ego envenena cada uma desses aspectos aqui que ele diz na Mishnah 23. Sobre essa sociedade ideal que parece simples no papel. Uma sinagoga, um teatro, um cinema, prazer, etc. Lazer, etc. Casa de estudo de Torá, escolas, hospitais, higiene, saneamento básico. Mas nós não somos merecedores de tudo isso. Sabe como nos fazemos merecedores de tudo isso? Quando aprendemos a enxergar o sagrado em tudo. E assim, enxergando o sagrado em tudo, paramos de desperdiçar e entendemos que estamos desperdiçando o sagrado. Então paramos de desperdiçar. Não podemos desperdiçar a vida porque a vida é sagrada. Desperdiçar a vida é jogar bênção fora. É desrespeitar a Deus. Preserve a vida. Por isso os sábios dizem que se for para salvar uma vida, pode-se quebrar todos os mandamentos. Porque a vida é acima de tudo, o judaísmo preza pela vida. E aqui eu não estou falando sobre aquela questão seminal e sanguinária sanguínea que estávamos dizendo anteriormente. Não. Estou dizendo aqui sobre vida enquanto essência. A vida, essa essência divina que habita dentro de nós, que traz vida para o nosso corpo, não pode ser desperdiçada. Desperdiçar a vida é desperdiçar a bênção de Hashem. Eu vou ficando por aqui e agradeço você pela sua colaboração e pela sua companhia, estudando juntamente comigo. Agora o 4º capítulo de Ilhot Deot, o Mishnei Torah de Maimonides. Eu vou ficando por aqui, agradeço você, espero você na semana que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite das quartas-feiras. Caso voltemos a fazer o nosso podcast, esse vídeo continuará sendo postado às 8, o podcast ainda entrará ao vivo às 8, você pode assistir o vídeo depois, ainda estamos pensando se vamos mudar esse horário talvez para 6 horas, não sabemos ainda, mas o importante é que esse vídeo que você está assistindo agora, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, espero você na semana que vem para estudarmos o 5º capítulo, se Deus quiser, Bezerra Hashem, o 5º capítulo de Ilhot Deot, no Mishnei Torah, do Sefer Hamadá de Maimonides. Eu vou ficando por aqui e convido você a fazer a sua contribuição, caso você não tenha feito ainda, através dos dados bancários presentes na sua tela ou na descrição do vídeo. Ajude a manter o nosso trabalho vivo e existente no mundo. Ajude a manter a nossa missão acesa e queimando eternamente para várias gerações, que para elas possa ser possível se aquecer dessa luz e desse fogo que emana de nosso trabalho, que é levar este fogo e essa luz divina que emana da Torá para todos aqueles que a Ele se querem achegar. Então não deixe de colaborar conosco. Eu vou ficando por aqui. Shalom Akulan, paz e plenitude a todos. Veshavua Tov, Umevorá. Esperamos vocês no Shabbat, às 6:30 da tarde, se tudo der certo para o nosso Torah Talk, ou mais tarde, às 7:30 da noite, com o nosso Kabbalat Shabbat, Arvit e Derashá desta sexta-feira de Shabbat, e no dia seguinte, às 8:30 da noite, às 8:30 da manhã, no sábado, com o nosso Birkot HaShachar e também Shacharit especial, deste mais um Shabbat, desse Shabbat de Emor. Eu vou ficando por aqui. Shalom Kulan, paz e plenitude a todos. Veshavua Tov, Umevorá. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה